professor? Maravilha, Bem, agora sim. É tudo ótimo. É a mística, a mística. A mística. Oi, Ana, tudo bom? Tudo jóia, bem-vindo. Valeu, prazer imenso. O som tá bom, gente, tem que ver, porque ontem foi um vexame, né? O meu som tava terrível. Não, vou aumentar aqui, ó. É só botar no máximo, assim que se bota, no máximo. Pronto. Bom, digam aí, gente. E aí, Marquinhos, como é que foi o dia hoje? Muito trabalho? Muito trabalho, foi um dia agitado aqui, né? Muita coisa acontecendo nos bastidores. Claro que a gente não tem acesso aos bastidores, mas a gente sempre ouve os boatos, né? Então, acho que a coisa principal é o anúncio da expansão dos BRICS, mas com uma nova categoria, né? Que a gente já tinha falado sobre isso ontem, os países parceiros, né? Que não serão... Isso que eu queria saber. Como é que eles entram como? Então, a gente não sabe ainda que tipo de participação eles vão ter, né? Porque eles não vão ser membros plenos, né? Os membros plenos não vai haver novos, talvez nos próximos 2, 3 anos, né? Pelo menos é isso que a gente vem ouvindo desde o ano passado. Mas é evidente que é preciso expandir os BRICS, porque tem 34 países na fila e se tornou uma questão geopolítica fundamental nos dias de hoje. Então é evidente que os BRICS precisam também jogar com isso. Agora, o que eles vão fazer, a gente não sabe. Surgiram já algumas listas, né? Já saíram na imprensa brasileira. Primeiro, a Folha deu uma lista hoje à tarde. Tinham 12 países, não tinha Venezuela. E depois, um pouquinho depois da Folha, umas 2, 3 horas depois, o Amorim deles aqui, o Celso Amorim russo, que é o Ushakov, ele anunciou, ele disse que seriam 13 países e não 12, né? Então ficou todo mundo perguntando quem que é o 13º. E essa lista que a Folha deu, também, enfim, o próprio jornalista disse que não era definitiva. Ainda pode ser que negociações estejam acontecendo agora, nesse momento, quando a gente fala aqui. Agora, recentemente, saiu uma nova lista, acho que foi o Globo que deu, e nessa lista também não está a Venezuela, né? Mas está Cuba, né? O que é uma boa notícia também, era uma questão que já vinha sendo discutida. Cuba e Bolívia teriam entrado, né? Seriam aí os candidatos pela América Latina. O que é uma pena, né? Não ter a Colômbia. A Colômbia, a princípio, parece que recuou. Aí tem toda uma questão para a gente entender depois, né? O ministro das Relações Exteriores da Colômbia é um cara muito ligado aos Estados Unidos, infelizmente. E não tem a Venezuela. Agora, ao mesmo tempo, a notícia de que o Maduro estava chegando e que também era uma coisa que não estava muito esperada até ontem. A gente não sabia se ele vinha, se não vinha. É claro que o fato dele vir diz alguma coisa, né? Imagino que ele não venha para cá também só para tomar vodka com Putin e com Xi, os amigos. Então, a gente também está nesse compasso de espera, né? Agora, é impressionante o que está fazendo a imprensa brasileira com a Venezuela, né? É um negócio inacreditável. Você entra nos sites, entra no YouTube, ninguém está falando sobre BRICS, sobre o significado da lista, a expectativa para amanhã sobre o anúncio de uma nova, talvez, né, a gente não sabe ainda, mas um novo sistema de pagamento que pode ser uma alternativa ao SWIFT daqui para frente. Ninguém fala sobre isso, só fala o Brasil vetou Venezuela, o Brasil vetou Venezuela, ou o Lula desfez a armadilha que o Putin colocou para ele. É um negócio inacreditável. A imprensa brasileira realmente, às vezes, eu tenho problema de estômago, eu não aguento muito, às vezes, ficar lendo tudo que é publicado, né? Mas é isso. Agora a gente vai ter que esperar até amanhã para ter a confirmação da lista. Agora, a lista tem países interessantíssimos, né? Primeiro, a Turquia. A Turquia, que é um país, né? A gente falou sobre isso ontem, né, Miguel? Um país da OTAN. A gente não sabe até que ponto também o Erdogan está usando isso para barganhar mais com a União Europeia, como ele faz, né? Volta e meia. Agora, o que eu ouvi hoje aqui, por exemplo, até foi uma coisa que foi dita ao vivo. Eu dei 2 entrevistas para a RT hoje, uma em espanhol e uma em inglês. Em inglês, o apresentador disse isso, que está correndo o boato de que o Erdogan estaria pressionando para uma espécie de
furar a fila, né? De furar a fila e acelerar o processo de entrada da Turquia como membro pleno dos BRICS. Pelo menos foi isso que ele falou. Então, vamos ver também amanhã como é que vai ficar o caso da Turquia. Mas, sem sombra de dúvida, é uma fissura na OTAN, né? Ou pode ser também um cavalo de Troia, a gente não sabe, né? Então, também tem esse porém. De qualquer forma, é uma notícia bombástica o fato da Turquia estar entrando. E aí tem outros países, eu já falei demais, mas só para finalizar isso, acho que a Indonésia, né, que ano passado recuou, ela foi convidada para se tornar membro pleno, mas recuou porque estava em eleição, não queria fazer parte. A Indonésia está entrando, Cuba e Bolívia, Vietnã, o que é uma excelente notícia. Então tem mais um país do campo socialista entrando para os BRICS, né? Em um país que uma economia super dinâmica, está crescendo 6% faz 30 anos. Temos Tailândia e Malásia, duas economias super dinâmicas do Sudeste Asiático. E temos a Nigéria, que é outra potência petroleira, né? Então, e a Indonésia, a previsão do FMI é que a Indonésia se torne a quinta maior economia do mundo até 2030. E eles estão trabalhando para isso. Isso que eu falei. Então, e a Nigéria também. A Nigéria também. A Nigéria você tem um problema. A Nigéria tem um risco grave de partir em três, né? Ela está muito dividida internamente e certamente vai ser um dos lugares onde o Império vai atuar, né, com a sua velha tática. Guerra híbrida, né? Vai ter guerra híbrida. Guerra híbrida deve estar correndo solta, comendo solta lá, né? Mas, de toda forma, se for isso mesmo, se confirmar esses países parceiros, além da gente esperar para saber o que eles vão fazer nos BRICS, porque acho que nem os países plenos está muito claro o que eles vão fazer ainda, mas, de toda forma, é um passo gigantesco, né? É um passo histórico, essa expansão, e eu acho que isso vai dar muito pano para manga aí nos próximos meses, próximos anos. Ô Marco, te fazer uma pergunta. Ano passado a gente também cobriu aqui pela Fórum a reunião de cúpula do BRICS, da África do Sul, você também acompanhou. E agora este ano. É a segunda reunião do BRICS em que praticamente a pauta fica muito forte na questão da ampliação do bloco. Ano passado também foi a mesma coisa. Quais são os países? Qual entra, que não entra? Argentina, é a mesma coisa. Ano passado. Queria te fazer uma pergunta. Por que os países querem entrar no BRICS? Por que eles querem? Qual é a expectativa? O que se espera exatamente ao se colocar lá nessa lista, que já... Ano passado se falava de uma lista de 40, né? E aí entraram... Hoje se fala de 35. É mais ou menos isso aí, contando os 5 que entraram ano passado. Por que eles querem entrar? Olha, Ana, eu acho que primeiro há uma esperança, né? O BRICS criou uma esperança nova para o sul global que não existia até acho que 2, 3 anos atrás. Por mais que os BRICS estejam aí desde 2009, a gente sabe que os BRICS passaram anos difíceis, né? Depois do golpe, por exemplo, na presidenta Dilma, a vitória do Modi na Índia, a Índia também deu uma recuada. Não foi o Modi que criou os BRICS, né? Foi o primeiro-ministro anterior, o Singh, que era do Partido do Congresso. A África do Sul também passou por momentos muito conturbados, né, politicamente. Zuma sofreu impeachment, enfim. E de fato, os BRICS deram uma patinada. E desde a guerra da Ucrânia, né, e com o avanço dos ataques, das agressões imperialistas em várias partes do mundo, foi se criando de novo essa expectativa de que os BRICS seriam um horizonte de transformação, um horizonte histórico de novidade para o sul global, né? E aí, claro, a gente voltou a fazer o debate do NDB, do Banco dos BRICS como alternativa ao Banco Mundial, do Acordo Contingente de Reserva como alternativa ao FMI, das possibilidades, né, outras de parcerias econômicas, de intercâmbios, e acho que tudo isso tá chegando no, né, como diz em inglês, né, criando um momentum, né, tá criando uma mística muito forte. Agora, de fato, Ana, acho que você tocou num ponto fundamental. Eu vejo como um problema que é mais um ano que a gente só está discutindo os nomes dos países, mas não está discutindo o que eles vão fazer, né? E eu espero sinceramente que amanhã tem muita
tem muita gente aqui falando em Kazan com essa expectativa do anúncio do sistema alternativo de pagamentos internacional. Seria o BRICS Bridge, seria um apelido por enquanto, né? Eu espero, sinceramente, que haja esse anúncio, porque nós estamos precisando de uma coisa mais estratégica também, né? Eu acho que o banco, né, hoje teve a reunião da presidenta Dilma com o Putin, né? O Putin recebeu, acho que 17 lideranças hoje no Kremlin aqui de Kazan. Inclusive, eu estava indo para o estúdio da RT e o caminho mais rápido era cortar pelo meio do Kremlin, né? Mas estava todo fechado porque, enfim, segurança máxima para garantir, enfim, a segurança dos líderes. Mas, enfim, eu acho que a gente está esperando, né? A gente está esperando, porque o banco também tem muita coisa para avançar. Aliás, é uma coisa que depois, talvez, aí para o pós, né, para o pós-cúpula, a gente fazer uma análise mais, né, já mais acabada, eu acho que olhar para frente, né? E o banco é uma das questões que a gente precisa avançar. E acho que também é um pouco a preocupação, até sendo justo um pouco com o Itamaraty, um pouco a preocupação do Brasil, desde o ano passado, essa questão da discussão só dos países, né? E não dos critérios, o que os países, que a gente espera dos países, mas acho que como questão mais estratégica, é o que a gente pode fazer com esses países agora, né? Porque, de fato, se somarem mais 13, vão ser 22 ou 23 se a Arábia Saudita finalmente se decidir, que é outra questão que eu esperava que saísse daqui uma definição, mas eu acho que não vai sair, porque eles mandaram uma delegação, não foi de alto nível, né? Então, não é isso, vamos esperar. Não foi de... Já tinha sido anunciado que o MBS não vinha. Se eu não me engano, também não veio o chanceler, porque hoje eu vi uma notícia em algum momento... Eu tinha ouvido que é o chanceler, eu tinha lido que tinha... Pois mas eu acho que talvez ele tenha vindo. Eu vi uma notícia rápida hoje, nas milhares de coisas, que seria um vice-chanceler, uma coisa assim. Mas, nitidamente, o fato do MBS não vir é um sinal, né? É um sinal importante também. Lembrando que a Arábia Saudita tem, historicamente, relações muito intensas com os Estados Unidos. Ela muito dependente dos Estados Unidos. Agradecer aqui a Viviane, deixou aqui uma contribuição aqui. Obrigado, Viviane. Sabe o que? Deixa eu só te interromper. A Viviane, ela está falando aquela hora que você falou da Annalena Baerbock. Ela é bruxa, não posso chamar de bruxa. Aí a Viviane falou assim, que Lazai. Lazai. Que é a frase espanhola, né? Bruxas não creio em bruxas, mas pelo que Lazai. Ou fantasma, né? Acho que é isso, não creio nas bruxas, mas que Lazai. Exato. É um ditado espanhol. Ô, Marco, vou trazer uma treta aqui para também... Mira Leitão, né? Aqui, ó. O BRICS é cada vez mais um bloco anti-Ocidente. Isso se tornou um desafio para o Brasil. Eu li a matéria, ia até comentar ontem, né? Mas tem a ver com o que a gente está vendo aí, que como a mídia trata essa questão dos BRICS como uma treta, né? Venezuela, o BRICS tem os países que são ditadura, na matéria, a Leitão fala isso na matéria, não, porque o BRICS tem muitas ditaduras no BRICS. Enfim, você tem uma campanha contra a França. Está faltando a França de ditadura, né? Não entrou ainda a França. Está faltando uma ditadura francesa, né? O Macron que perdeu a eleição. O Marco. E a Ucrânia também está faltando, né? O outro que também não perdeu a eleição, né? Nós estamos faltando ditaduras mais importantes. Não, isso aí, sabe, da hipocrisia ocidental. Eu vi uma entrevista da BBC esses dias, Ana, com o embaixador russo no Reino Unido. Eu estou tentando legendar, é espetacular. A agressividade da repórter contra o embaixador. O embaixador com sangue frio, até rindo, assim, né? A mulher inventando muita coisa contra a Rússia, inventando. Você não tem vergonha, você não tem que pedir desculpa, não sei o quê. Aí demora que ela fala, você está se juntando a países párias, a Rússia está se juntando a países párias
né, como o Irã e a Coreia do Norte, aí ele ria assim, párias para você, né? Para a gente são nossos vizinhos, a gente tem relação, são pessoas, são países normais, ele usa essa expressão. Normais? Como é que são países normais? Eles não têm democracia. Mas a gente vive uma crise, como é que eu vou dizer, cognitiva no Ocidente, muito grande, porque a Inglaterra, como se a Inglaterra não tivesse apoiado, vou usar o termo que ela usou, apoiado durante séculos, ditaduras, golpes de Estado, não tivesse promovido genocídios, né, no mundo inteiro. Enfim, né, como é que você está vendo? Nesse sentido, eu acho que o BRICS, um dos fatores de todo esse entusiasmo internacional com o BRICS é porque ele é uma coisa nova, né? É uma coisa nova no mundo que está pedindo coisas novas do ponto de vista geopolítico. O que você acha? Não, é exatamente isso. Exatamente isso. É engraçado porque, assim, os líderes dos BRICS são muito cuidadosos em sempre repetir que os BRICS não são um grupo anti-Ocidente, os BRICS não são dirigidos contra ninguém, né? Os BRICS eles não são contra o Ocidente, eles não são o Ocidente, né? Isso os russos estão repetindo agora. A gente falou sobre isso ontem, né, Miguel? Na verdade, o Ocidente é contra o BRICS. Isso está ficando cada vez mais claro, né? Hoje, 2 países dos BRICS são alvos militares diretos dos Estados Unidos e da OTAN, a Rússia e o Irã. A China pode ser o terceiro, porque a China está sendo cercada por todos os lados, né, de Taiwan, as Filipinas, sanções econômicas, fake news, provocações de todos os tipos. Então, assim, no Japão, Coreia do Sul, né, Coreia do Sul uma escalada, o Japão uma escalada de remilitarização. Então é claro, né, é claro que o Ocidente... Agora, também você já começa a ver, né, narrativas ocidentais preocupadas, né, preocupadas e um pouquinho mais sofisticadas, dizendo, a gente tem que entender como é que a gente atua para dividir os BRICS, para cooptar alguns deles, porque esse tipo de discurso, porque Brasil e Índia vão ficar desconfortáveis com as ditaduras e tal. Então isso daqui para frente só vai aumentar, né, os ataques, seja os ataques mais, digamos, mais diretos, né, ataques de guerra híbrida, de guerras quentes, né, de guerras de fato, até o soft power, que vai ser mobilizado. Eu acho que no caso brasileiro nós vamos sofrer muito isso. Eu acho que a gente já está vendo isso acontecer no Brasil, né? Eu acho que essa questão da Venezuela, a gente não consegue entender ela sem esse quadro mais amplo de mais uma onda. Não é à toa que a Venezuela está sendo tão demonizada de novo na mídia brasileira, e o governo brasileiro, infelizmente, está colaborando, né? Então, eu acho que isso, os BRICS precisam, por isso também que os BRICS, Ana, eu acho que, voltando a concordar contigo, eles precisam muito rapidamente de estabelecer algum tipo de estratégia de curto, médio e longo prazo. Porque são estratégias econômicas, estratégias políticas, estratégias diplomáticas, porque se não acontecer isso, os ataques que os BRICS vão sofrer, eu acho que vai ser muito difícil o grupo resistir, como um grupo unitário, né? Então, eu acho que, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu hoje, mais um exemplo, né, de que a imprensa brasileira é completamente cega e ninguém está fazendo análise séria, né? Hoje aconteceu uma coisa histórica, gente. Hoje aconteceu quer dizer, já vem de alguns dias, mas hoje se confirmou que amanhã o Xi e o Modi vão fazer uma bilateral. E tudo leva a crer que Índia e China chegaram a um acordo histórico para resolver a treta da fronteira que já dura anos e que é um dos grandes entraves dos BRICS internos, né? Se isso acontecer de fato, vamos esperar amanhã. Eu lembro que no ano passado houve uma reunião do Xi com o Modi e os dois saíram dizendo que estavam dando orientações para os seus ministros da defesa para acelerarem o encontro de uma solução para as fronteiras. E agora a gente vem para a cúpula aqui e parece que isso vai se resolver.
Isso uma coisa. A outra coisa é um diálogo que já aconteceu, ou vai acontecer, acho que amanhã, entre o Erdogan e o Putin, e que também há uma expectativa de uma resolução da tensão já de muitos anos entre Rússia e Turquia por conta da Síria, né? Porque tem tensões militares, tem a Turquia deixando o ISIS levar petróleo, roubar petróleo da Síria e sair pela fronteira turca, isso há muitos anos. Curdos, né, ali. Exato, tensão com os curdos, exatamente. Então, assim, se essas duas coisas se confirmarem, talvez a gente vai começar a ver também os BRICS como uma plataforma para resoluções de conflitos no sul global, sem a mediação do norte, sem a mediação das potências imperialistas, o que também é uma questão, uma novidade e uma coisa da maior importância geopolítica, né? Então, a gente sonhava, né, que talvez Brasil e Venezuela pudessem se entender também aqui na cúpula dos BRICS, mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas o Maduro chegou botando banca, dizendo que não estava frio, estava tranquilo. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Infelizmente o Lula não está aqui. Falou. Não estava frio? Desceu do avião e falou: nem está tão frio. Aí eu fui ver, tá 4 graus, sensação térmica. Eu falei: pô, Maduro, não tira onda, né? Caribenho tirando onda. Marquinhos, então, obrigado aí pela conversa. Tá? Tem mais 2 dias de. Tem mais Isso. 2 dias de reunião, vamos ver se sai novidade, tá? Aí quando você... amanhã é o grande dia, né? Amanhã é o grande dia dos anúncios, né? Então a gente... Isso, a gente vem aqui para comentar e tentar, enfim, tentar começar... Muitos elogios dessa roupa, viu? Depois você conta pra gente se é indiana, se é chinesa. Muitos elogios aqui no chat. Ela é uigur. Ela é que legal! Muito bem. Chinesa, portanto, uigur chinês, de Xinjiang. A Yarinha, ela vai curtir muito. Maravilha, Marco. Então, beleza. Então, até amanhã. Um abraço para todo mundo. Até amanhã, Aninha. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.